Saul é rejeitado. Esses são alguns destaques do capítulo 61 do livro Os Escolhidos. Os erros de Saul ainda podiam ser reparados, e o Senhor lhe deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Samuel foi a ele com uma outra mensagem do Senhor e disse: "Ô Saul, o Senhor disse que iria castigar os amalequitas. Eles fizeram mal a Israel. Você deve ir, atacar os amalequitas e não poupar ninguém, nem os animais." Durante 400 anos, Deus havia adiado a execução dessa sentença. Mas o problema é que os amalequitas eles não se arrependeram. Castigar para Deus é um ato estranho, mas ele é obrigado a fazer isso para proteger o restante da população, porque senão haveria uma corrupção total e ruína. Então, para salvar alguns, devem ser eliminados aqueles que têm o coração endurecido pelo pecado. Saul então atacou os amalequitas, mas ele capturou vivo o rei Agag, e o povo separou o que havia de melhor dos rebanhos, e disseram que iriam sacrificar ao Senhor. Na verdade, eles queriam sacrificar aqueles animais no lugar daqueles que eles já possuíam, que estavam destinados ao sacrifício. Então Saul foi se encontrar com Samuel com a mentira na ponta dos lábios e disse: "O Senhor te abençoe." E eu segui as instruções do Senhor. Para se defender, Saul estava disposto a culpar o povo pelo pecado que ele mesmo tinha cometido. Então o profeta repetiu a ordem do Senhor e perguntou: "Por que você desobedeceu, Saul?" Mas ele continuou se justificando: "Mas eu obedeci ao Senhor." O profeta então pronunciou a sentença irrevogável: "Por acaso o Senhor tem prazer em holocaustos tanto quanto em se obedecer a sua palavra? Por isso o Senhor rejeitou você como rei." Foi o medo do castigo que levou Saul então a suplicar: "Perdoa o meu pecado e volta comigo." Se ele tivesse arrependido de verdade, ele teria confessado o seu pecado para todos, publicamente. Mas ele queria era manter Saul do seu lado, para manter Samuel do seu lado, para manter a autoridade e fidelidade do povo. Ele queria a influência de Samuel. Então Samuel ordenou que o rei dos amalequitas fosse trazido, e ele despedaçou Agag perante o Senhor. Fez aquilo que Saul deveria ter feito. O Senhor havia concedido no início o Espírito Santo. Se Saul continuasse sendo humilde, as boas qualidades se desenvolveriam nele, e as más tendências iam perder o poder. E é isso que Deus quer fazer conosco, todos aqueles que se consagram ao Senhor. Deus quer que nós conhecemos os nossos defeitos, mas Ele vai dar força para corrigir os erros. Quando Saul propôs oferecer sacrifício daquilo que Deus ordenou que fosse destruído, ele estava demonstrando total desprezo pela autoridade divina. E muitos hoje fazem a mesma coisa. Seguem a Deus por uma religião formal, dizem que seguem na verdade, mas recusam-se a obedecer um ou outro mandamento do Senhor. Isso jamais irá agradar a Deus.